Amiga, se você quer se tornar profissional autônomo ou se você já é profissional autônoma, este episódio é para você. Porque, assim, desculpa as outras profissões, mas quando você é autônomo, a voz da impostora, ela berra no nosso ouvido. Demais, assim. Então, eu espero conseguir ajudar vocês a diminuir um pouquinho essa voz impostora e, quem sabe, dar o pontapé, ou talvez incentivar vocês a continuarem aí nessa luta, junto comigo, de ser autônoma. Bora! Duas de você. Meu nome é Roberta Crispim, eu sou advogada, eu trabalho com propriedade intelectual, que é uma área do direito que a gente trabalha com marcas, patentes, direitos autorais. Eu fiz direito no Mackenzie e eu comecei a estagiar muito, muito cedo. Eu perdi minha mãe quando eu estava no meu primeiro semestre de faculdade, então isso fez com que eu já começasse a estagiar logo no primeiro ano de faculdade, assim. Durante a faculdade, eu estagiei em diversos escritórios e eu já entrei em escritório de advocacia. Eu sempre trabalhei em escritório, então eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano de faculdade e eu nunca mais parei, gente. E aí foi um escritório atrás de outro escritório, um escritório atrás de outro escritório, até que em 2020 eu me formei. Eu já comentei com vocês, quem me segue há mais tempo, quem me segue ali no Instagram e tal, sabe como eu descobri a área de propriedade intelectual. Mas vou contar aqui também, pra vocês saberem. Eu trabalhava num escritório de advocacia que a gente tocava contencioso civil geral, que é tipo, o que é contencioso civil geral, gente? Contencioso eu já tô falando de um ato mais de conter uma briga, ou seja, eu tô falando de processos judiciais. E cível, eu geralmente gosto de pensar em cível como uma bolha, e dentro de cível cabe tudo aquilo que não cabe nas outras áreas. Não é tributário, não é penal, não é constitucional, não é trabalhista. Então é cível, geralmente é assim, entendeu? E realmente a gente tocava tudo, a gente tocava consumidor, a gente tocava família, tudo que vocês possam imaginar nesse universo civilista. Ah, batida de carro, contratos, tudo. E aí entrou um caso na área, eu ainda era estagiária, que envolvia o direito de imagem de um ator. Ele estava processando as duas empresas que o escritório que eu estava advogava para essas duas empresas, né? E foi um caso que me deixaram tocar. E eu amei o caso, porque envolvia uma temática, tipo, de direito de imagem que eu nunca tinha ouvido falar. E foi assim que eu esbarrei um pouquinho nessa área, assim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar escritórios que eu pudesse estagiar dentro dessa área, e aí eu consegui um estágio, e eu nunca mais parei de trabalhar nessa área. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais e seguimos até hoje. Então, eu me formei em 2020, eu tava num escritório de advocacia, eu fui efetivada. Um ano depois que eu tava nesse escritório, esse antigo escritório que eu trabalhei como estagiária, que eu tive esse caso, me chamou pra voltar na área de propriedade intelectual. E aí depois eu ainda fiz uma outra transição, ainda como advogada, que o antigo chefe meu também, depois de um tempo que eu já tava nesse outro escritório, me chamou e falou, nossa, Rô, a área de propriedade intelectual aqui do escritório que eu tô, eles estão reformulando, pensei em você e acabou dando certo. E eu fiquei muito animada porque o salário era muito bom, era ali na Faria Lima, tipo, eu falei, nossa, eu vou finalmente, sei lá, eu me senti ascendendo, assim, sabe? Que eu falei, nossa, que legal, vou poder, tipo, não sei, começar a me organizar financeiramente, não sei. Eu tava muito, muito animada. Só que quando eu comecei nesse escritório, tudo ali era muito caótico, gente. A equipe inteira a equipe que eu entrei, ela tava se refazendo. A equipe inteira tinha debandado, em bando mesmo, para um outro escritório. Que já é uma certa red flag, né? Convenhamos, já é uma certa red flag. Enfim. E eu também era complicada, preciso admitir isso aqui também. Eu era muito animada, eu queria me envolver. Eu tava, tipo, com sangue no olho, assim. Eu acho que eu podia ter ido com um pouquinho mais de calma, sabe? Isso, inclusive, essa foi uma situação que me ensinou a ser um pouquinho mais calma. Nem sempre eu consigo, mas a dar uma respirada. Às vezes as coisas precisam, tipo, levam tempo pra gente conseguir se acostumar, pra gente conseguir, sabe? Seguir. E eu lembro, gente, que eu tinha. A síndrome de impostora nessa época era muito, muito grande, assim. Eu me sentia muito. Sabe quando você consegue uma coisa boa, só que você começa, tipo, falar, nossa, por que será que eu consegui essa coisa boa? Porque eu nem mereço? Foi meio assim quando eu entrei nesse escritório, sabe? Que eu falei, nossa, mas eu nem sou tão boa. Eu não sei, eu me sentia meio impostora, assim. Eu sentia que eu tava fingindo que eu era boa. E aí eu tava lá trabalhando e tal, era meio complexo mesmo, porque a minha equipe tava se refazendo, quando eu cheguei,
tinha uma paralegal que tinha acabado de ser contratada, aí só tinha acima de mim a head da área, então eu fui contratada como júnior, tipo, eu não tinha ninguém entre eu e essa head, sabe? E foi um período bem, sei lá, caótico, assim. Mas eu tava empenhada, eu tava a fim de fazer acontecer. Eu tava nesse escritório há uns 6 meses. E aí teve uma segunda-feira que a minha chefe me chamou pra uma sala, falou: Oi, Rô, tudo bem? Você pode vir aqui? E eu jurava que ela ia me passar uma demanda. Quando eu cheguei, tava a sócia da área, essa advogada e eu. E eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Elas olharam pra mim e falaram: olha, a gente não tem uma notícia muito boa, a gente tá te desligando. Eu fiquei em completo choque. Porque, tipo, não é que eu fui preparada, ninguém tinha me dado feedback, ninguém tinha me dado a oportunidade de melhorar. Muito pelo contrário, inclusive, nessa reunião, a head da minha área ficava falando assim que eu era super ótima, que eu era super esforçada, eu tinha uma energia incrível, que a questão não era comigo, era uma questão mais interna. E aí, nunca me falaram que de fato aconteceu, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E eu lembro que no dia, naquela reunião, gente, eu consigo me visualizar lá naquela sala, foi horrível. Eu já tava produzindo conteúdo pras redes sociais, e eu, inclusive, tava tentando captar clientes e trazer pro escritório. Então, assim, só pra cronologia, colocar vocês na linha do tempo. A gente tá falando de 2022. Eu comecei a produzir conteúdo em 2022, em junho de 2022. Eu mudei para esse escritório em março de 2022. Final de agosto, começo de setembro, elas me chamaram para conversar. Então, eu já estava produzindo conteúdo. E eu lembro de reuniões que eu tive com possíveis prospects que eles não me deixavam precificar mais baixo, eles não me deixavam fazer uma apresentação com a cara do cliente, eu tinha que usar uma apresentação bem engessada, os valores daquele escritório eram muito salgados, permitiam muitas formas de pagamento, do tipo, fazer várias parcelas. A galera que chegava pra mim, pessoa física, microempresário. Então, eles ainda não têm grana pra pagar o valor que aquele escritório queria, entendeu? Só que eu também não queria ser antiética e já começar a pegar os clientes pra mim, entendeu? Então, só pra vocês entenderam a cronologia, né? Tá. E aí, elas me chamaram naquela segunda-feira e tal. Gente, juro, eu não entendi nada do que aconteceu. Até hoje é um ponto de interrogação, assim. E até hoje, assim, recentemente, eu acho que foi mais recentemente que eu consegui perceber que uma das minhas grandes feridas que mexe comigo com relação ao trabalho, com relação à advocacia, foi esse evento. Porque quando isso acontece, eu não quero usar a palavra demitida porque dói, mas, gente, você se sente muito rejeitado. Tipo, você se sente o cocô do cavalo do bandido. Você tem certeza absoluta que você não é boa. Eu lembro que eu me senti moralmente ferida, assim. Sabe? Faz sentido? Por quê? Porque olha a loucura que aconteceu. Elas me chamaram pra essa sala numa segunda-feira. Nessa segunda-feira, elas falaram: você é ótima, a gente não tem nada pra reclamar de você e tal, é mais uma questão interna. E eu fiquei tipo, what the heck is going on? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas você pode deixar seu computador aqui e já ir embora e tal. E eu fiquei tipo, quê? Gente, eu nem falei com o RH direito. Gente, foi muito feio, foi muito caótico, assim. E eu acho que uma palavra que eu queria trazer aqui foi muito desumano. Cruel. Foi cruel mesmo. Pronto, falei. E aí, gente, eu lembro que eu voltei pra minha mesa pra pegar minhas coisas, tinha um carinha do TI me esperando pra pegar o meu computador, pra pegar o notebook. Eu não tive nem tempo de processar o que tava acontecendo. Eu olhei pro cara e eu falei, rapidinho, eu vou no banheiro. Eu fui no banheiro, eu liguei pra minha terapeuta. E aí, eu falei, oi, tudo bem? Você tem um horário hoje? Eu fiquei com vergonha de voltar pra casa naquele dia. Então, eu lembro que eu saí do escritório, era tipo umas 11 da manhã. Eu fui almoçar num restaurante. Eu tava com um caderno. Eu abri, tipo, a minha conta do banco. Comecei a ver quanto que eu tinha guardado, assim, sabe? Tipo, quanto eu tinha de grana e quanto que eu sobreviveria sem trabalhar. E aí eu fui pra terapia, eu lembro que eu fiquei enrolando a tarde inteira, que minha terapia foi às 18 horas nesse dia. E eu tive que elaborar junto com a minha terapeuta, mas eu chorava, gente, eu me senti violada. Eu tava me sentindo violada, assim. Que é uma cereja do bolo. Ai, gente, vou abrir um parênteses aqui pra pedir pra Deus pra que esse episódio não seja escutado pelas pessoas erradas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fecha parênteses. Dia seguinte, terça-feira, um menino que já era da área e tinha ido pra aquele outro escritório, ele voltou. Desde quando elas sabiam que elas iam contratar esse rapaz, entendeu? Por que ninguém me falou nada antes? Eu lembro que eu tirei, tipo, 1 mês pra ficar na fossa. E eu fiquei na fossa, gente. Eu lembro até que eu fui pra praia. Eu lembro que eu fiquei maratonando dorama, chorei muito. Eu demorei semanas pra contar pro meu pai, porque eu tava com muita vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim mesma, sabe? Eu lembro que eu pensei assim, cara, eu não volto mais pro mercado de trabalho convencional. Eu não volto mais pro escritório de advocacia. E eu peguei muito bode de escritório de advocacia. Porque, com todo o respeito, gente, escritório de advocacia é muito desumano, é muito frio, tá? Posso falar isso sim, porque eu sou
advogada, eu trabalhei em escritório, então eu posso falar. Dentro de escritório tem muito uma questão de ego, do que você veste, do que você come, do que você fala, do que você muita picuinha, muita fofoca, muito horário do café. Eu criei na minha cabeça e falei, gente, quer saber? Eu vou tocar os meus casos, eu vou arranjar meus casos e eu vou tentar trocar sozinha. E aí aqui, já adentrando na questão de advocacia autônoma, a maior ilusão que você vai ter advogando, aliás, tô falando advogando, mas eu acho que esse podcast vale pra qualquer pessoa que quer atuar como autônomo. A maior ilusão que você vai ter como autônomo é acreditar que a partir do momento que você tocar os seus casos, tocar o seu projeto, as suas coisas e ter o seu próprio negócio, que a vida vai ser um mar de rosas. Se eu me senti rejeitada nesse último escritório, quando eu virei autônoma, eu me senti 10 mil vezes mais rejeitada. Porque nem é que você tá sendo rejeitado por um chefe. Você tá sendo rejeitado pelo cliente final. Você vai receber muitos nãos. Muitos nãos. E você faz reunião, você tenta captar e você dá o seu melhor. E mesmo dando o seu melhor, você não consegue captar aquela pessoa. Antes, tá, gente? Antes, eu levava tudo pro pessoal. Eu chorava, eu ficava arrasada. Hoje em dia, eu entendi que faz parte do jogo. Inclusive, eu tenho uma atitude meio mala. Meio, tipo, você me quer? Tipo assim, eu não tô te querendo. Se você que tá me querendo, sabe? Meio assim com o cliente, sabe? Porque senão eles não valorizam. E outra coisa que eu aprendi, desculpa a expressão. Cara, botar o pau na mesa. O que é botar o pau na mesa? Desculpa a expressão. Quer uma reuniãozinha comigo, amor? Custa tanto. O tempo é muito precioso. Chegamos na parte que eu me tornei advogada autônoma. Isso foi já final de 2022. Gente, eu lembro que, tipo, dezembro de 2022 eu tinha feito R$500. E meu dinheiro acabando. E olha que eu tava, gente, tipo, vivendo super low cost, assim. Um marco da minha advocacia autônoma, da minha vida como autônoma, foi em março de 2023. Em março de 2023, eu tava passando por um processo seletivo em uma multinacional, dentro da minha área, era pra propriedade intelectual. E em paralelo, do absoluto nada, um cara me ligou e aí ele falou: oi, tudo bem? Eu tô com uma briga envolvendo minha marca com a empresa tal. Uma empresa, gente, gigantesca. E eu fiquei tipo, meu Deus, que babado. E aí ele conversou um pouco comigo, e aí eu fiz reunião com ele e tal. Modéstia à parte, eu sei do que eu tô falando dentro da minha área. Eu posso ser muito burra pra várias coisas, mas dentro da minha área de atuação, meu amor, eu sei o que eu tô falando. Porque eu estudei muito sobre isso, eu me debrucei muito sobre isso, eu tenho a experiência de anos de escritório trabalhando com isso, confia. Então, eu mostrei pra ele que apesar da minha cara de nenê e de fato de ser uma advogada jovem, eu tinha 26 anos, eu sabia do que eu tava falando, entendeu? E ele me contratou. Em paralelo, o negócio lá da empresa não rolou. E ele foi meu primeiro grande cliente. E aí, depois disso, eu continuei produzindo conteúdo nas redes sociais, eu continuei trabalhando. E aí, outros clientes começaram a vir e eu comecei a conseguir organizar uma cartela de clientes. Eu me organizava, tipo, os clientes me pagavam parcelado. Do tipo, vou fazer em 6 vezes. Eu adorava, eu ainda adoro parcelas. Porque quando as pessoas me pagam parcelado, eu consigo ter uma previsão, uma previsibilidade de quanto que eu vou fazer nos próximos 6 meses, entendeu? Então, é assim. E aí, obviamente, durante um tempo eu fui guardando dinheiro, eu fui me organizando, enfim. Isso também é uma dica que eu já vou dar. Autônomo, eu sei que é difícil, e eu sei que no começo, principalmente no começo, cara, não tem essa de você se organizar financeiramente. Tipo, o que entra vai sair, é isso aí, entendeu? E vambora. Mas com o tempo, é legal você começar a criar um sistema, é legal você começar a se organizar melhor, entendeu? Exatamente pra você não viver meses tão sufocada. E aí eu quero trazer o lado bom e o lado ruim que eu acredito de ser autônomo. O lado ruim é, realmente, financeiro é muito instável. Aí tem gente que vai falar assim, ai, mas tem como você driblar isso? Eu já vi gente no TikTok falando isso. Gente, tudo bem, tem como driblar isso. Eu tenho certeza que deve ter pessoas que têm muito mais sucesso do que eu, exatamente porque às vezes produz mais conteúdo. Quando você trabalha como autônomo, o financeiro é uma parte instável. Você precisa estar o tempo inteiro guardando, porque você nunca sabe se daqui a um ano você vai estar em vacas magras. Mas eu quero falar uma coisa. Ciência que eu quero falar uma coisa. Gente, foi graças à minha advocacia autônoma que eu realizei um dos meus maiores sonhos de vida. Eu sempre sonhei em viajar pra fora. E eu nunca tive muita oportunidade, assim. Porque não é muito cultura da minha família. Eu nunca fui incentivada pra viajar. 2, porque durante a faculdade eu tinha bolsa, não dava pra eu trancar durante a faculdade e fazer algum intercâmbio. 3, porque dinheiro, né, amores? Eu coloquei no meu coração que eu queria muito fazer uma viagem de pelo menos 3 meses. E aí eu tinha uma amiga que já tinha ido pra Havaí fazer um trabalho voluntário. E eu achei muito legal, tipo, achei em comum. E também tinha uma relação com Deus. E eu sou cristã. E aí eu falei, vou.
E comecei a me organizar pra ir. No final, eu ia ficar 4 meses, eu fiquei 6. Eu voltei pro Brasil, tá? Isso foi ano passado. Eu voltei pro Brasil, fiquei 4 meses no Brasil e voltei de volta pro Havaí e fiquei mais 6 meses. Então, no total, foi 1 ano de Havaí que eu me sustentei 100% com a minha advocacia autônoma. Havaí, gente, é Estados Unidos. Eu peguei dólar a 7, eu peguei dólar a 6, eu peguei dólar a 5, não peguei dólar a 4, infelizmente. Mas só pra vocês entenderem que, assim, com o tempo, a advocacia ela vai retornar, sim. Enfim, voltando para o lado ruim. Então, um dos lados ruins é parte financeira instável, cara. Você vai precisar se organizar. Legal. E no começo, não vai ter como. Não esquenta com isso. A galera na internet vai ficar falando assim, ai, você tem que guardar, você tem que produzir conteúdo, você tem que ter um carro-chefe, você tem que blá, 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 blá. Tá bom, galera, entendi, mas a verdade é que não é fácil. Ponto. Segundo ponto que eu acho um pouco ruim. 100% de tudo depende de você. Tudo vai depender de você. Então, tipo assim, você acordou num dia ruim, amor, você tem que trabalhar. Porque quando você é CLT, você tá num dia ruim, você consegue sentar em cima das demandas, entendeu? Você consegue dar uma empurrada com a barriga. E quando você é autônomo, você até consegue fazer isso, só que a conta chega, entendeu? O negócio vai depender de você. Outra coisa, captar vai depender de você, produção de conteúdo vai depender de você. E aí, aquela coisa, você precisa fazer acontecer. Você precisa fazer acontecer. Eu não sei como você vai fazer. É isso que eu falo pra mim mesma. Às vezes eu não sei como que eu vou fazer acontecer. Mas eu vou fazer acontecer. Ah, vou produzir mais conteúdo. Vou colocar a cara a tapa. E outra coisa que eu acho ruim é que a gente recebe muito mais não do que sim. Então a gente recebe 10 não pra um sim. Então eu mando 10 propostas pra uma fechar, entendeu? E aí você precisa estar o tempo inteiro trabalhando aqui, ó, síndromezinha de impostora, né? O tempo inteiro fortalecendo a sua mente. Agora, lado bom, que logicamente tem lado bom. Cara, você tem uma liberdade de tempo pra organizar a sua agenda que é impagável, ao meu ver, tá? Eu acho maravilhoso. Eu consigo ir viajar, eu consigo ir pra casa do meu irmão mora em Fortaleza, eu consigo ir pra praia, eu consigo ficar aqui em casa mesmo e organizar minha rotina. Eu não preciso ficar avisando o chefe que eu vou tirar 2 horas de almoço. Eu acho que essa liberdade de tempo, cara, fenomenal. Ser CLT tem uma vantagem interessante, você vai receber 13º, você vai ter férias. Então, uma coisa também que eu acho não é todo mundo que consegue ser autônomo. Porque outra coisa que você precisa ser também você precisa ser disciplinado, entendeu? Você precisa se organizar minimamente pra você saber seus prazos, pra você saber o que você precisa fazer. Outra coisa muito legal, o seu desenvolvimento como profissional tá aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Você vai dar um gap, tipo assim, um boom de crescimento muito alto e rápido. Porque você vai ter que aprender na dor. E não existe nada que faz crescer mais do que aprender na dor. Não tá existindo. É não sabendo fazer o caso, é não sabendo lidar com o cliente. Aí você vai ter que aprender a lidar com o cliente, você vai precisar aprender a lidar com pessoas. Você vai poder lidar com as coisas do seu jeito. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha advocacia é quando eu percebo que a pessoa ela quer muito fazer um serviço que eu ofereço e ela realmente não tem dinheiro, eu oferto o meu serviço. Porque eu sou muito abençoada e eu acho que eu posso abençoar. Dentro de um escritório, isso jamais seria possível. Outra coisa, se o cliente quer me pagar em 10 parcelas, pague em 10 parcelas, amor. Pague em 10 parcelas, tá tudo bem. Sem crise. Lados ruins parte financeira. Tudo vai depender 100% de você e eu acho que isso pode ser ruim. E a gente recebe muitos não até a gente receber um sim. E isso pode minar um pouco a nossa autoestima. Agora, lados positivos cara, liberdade de tempo absurda. Você consegue organizar tua vida, teus horários, uma delícia. É muito provável que você trabalhe menos e ganhe mais do que você trabalha no escritório, ou você vai trabalhar mais mesmo, só que o amor que você vai ter em trabalhar mais é muito diferente, porque vai ser o seu negócio, os seus clientes. E uma coisa legal é que você vai se desenvolver profissionalmente de uma forma bem rápida, porque você vai precisar lidar com o cliente, captar, aprender a fazer proposta, aprender a fazer várias coisas, e eu acho isso muito bom. Se você tá querendo fazer essa transição, eu vou dar algumas dicas que eu mesma não segui. Primeira, guarde dinheiro. Tenta se organizar minimamente, assim, tipo, o mínimo. Não precisa também ser... Porque às vezes eu sinto que a gente fica, ai, nossa, tudo precisa estar muito perfeito. A gente precisa estar com tanto de dinheiro. Não. Às vezes você precisa meter o louco, amor. Outra coisa, conteúdo, cara. Infelizmente não tem como. Às vezes pesa um pouco, já pesou muito pra mim a produção de conteúdo, sabe? Às vezes eu me achava meio idiota, aí você flopa, aí você solta um Reels, não tem o retorno que você queria, e aí você começa a se achar horrorosa. Então é difícil produzir conteúdo, mas eu acho muito necessário. Eu, inclusive, preciso melhorar nisso, que eu ainda não produzo no TikTok porque eu tenho vergonha. Vocês acreditam? Sim, pois é.
Outra coisa, se você tem essa vontade de fazer essa transição, de trabalhar pra você mesmo e tal, hora de orar, de falar com Deus, rezar. Deus, ele tá por nós, sabe? Ele tá do nosso lado. Ele não é contra nós. E, não acredito em Deus. Pois então passe a acreditar. Porque Deus, ele é essencial na vida de um autônomo. É Deus que abre as portas, é Deus que traz os clientes, é Deus que dá as ideias de conteúdo, é Deus, assim. Então, ora, se debruça, assim, e chega pra Deus e fala, Deus, eu tô tendo essa ideia. Me dá um sinal, fala comigo, me confirma. Se prepara mentalmente pra você arregaçar a tua manga, amor. Vai arregaçar a manga porque, você vai tacar ali pau. Não fica assustada. Você não precisa de um site, você não precisa de uma super foto profissional, você não precisa já ter a paleta de cores que você vai usar pra fazer os seus posts. Você não precisa, você precisa começar. E no processo você vai melhorando. Outro dia uma pessoa me falou, e eu não poderia concordar mais com ela, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Porque o tempo é algo que não volta mais. Quando a gente tá num trabalho convencional, a gente tem muitas vantagens. A gente tem uma previsibilidade financeira, mas muitas vezes eu me sentia, e eu não sei se você que tá sendo CLT sente isso, eu tava numa bola de um hamster, assim, sabe? E aí você entra tanto naquele automático que você nem consegue sentir a vida. Trabalhar como autônomo, você precisa ter esse perfil meio empreendedor. Meio não, 100%, total. E você vai precisar identificar se você tem ou se você não tem. Geralmente a gente já sente um pouco se a gente tem ou se a gente não tem. Pra mim, a advocacia autônoma é algo que ainda faz sentido. Eu posso estar cuspindo aqui pra cima, tá? E caindo na minha testa e aí amanhã eu tô numa empresa. Aí vocês vão fingir demência. Vocês fingem demência, tá bom, amores? Eu quero que vocês parem pra refletir. O que vocês querem? Qual que é o teu perfil? O que você quer a longo prazo pra sua vida? E se você quiser conversar sobre isso, de novo, canal super aberto. Né? Vou deixar um canal muito aberto pra vocês me chamarem pra gente conversar e me falar a perspectiva de vocês e... Vou terminar esse episódio como sempre. Como sempre, a gente tem um único episódio que eu fiz além desse até agora, mas vai ser isso mesmo. Que é lendo Jeremias 29, 11 e 13 pra vocês. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Miga, Deus tem planos bons pra você. Deus tem pensamentos bons sobre você. Procura Deus, busca Deus de todo o seu coração, Ele vai te escutar, Ele vai te guiar, eu prometo. Vai parecer meio esquizofrênico você falando ali com a parede, mas Ele vai te guiar. Pelo amor de Deus, me escuta, que eu tô vivendo isso na pele. Me escuta. Que Deus abençoe imensamente você, que essa semana você vença a voz de impostora. Beijo!